Fala pessoal, tudo bem? Estamos de volta para falar agora ainda sobre potenciação, mais precisamente ainda no módulo 131 do seu livro 8. Só que a gente vai falar agora não da potenciação em si, como é que a gente resolve uma potenciação. Até porque isso a gente acabou vendo no vídeo anterior. Hoje a gente vai ver as propriedades da potenciação. Como é que a gente pode aplicar algumas propriedades para facilitar a nossa conta e a gente não ter que pegar e ficar fazendo uma mesma potência 50 mil vezes, por exemplo. Tá bom? Essas propriedades são bem parecidas com as que a gente já viu lá no início do ano, falando sobre potenciação de números naturais, só que agora elas são aplicadas aqui para a gente com números fracionários, ou seja, com frações. Eu vou destacar aqui 6 propriedades e eu vou comentar em cada uma delas os seus devidos exemplos do que a gente tem que fazer, tá bom? Vamos lá? Começando a destacar, então, as propriedades da potenciação, a primeira propriedade, ela vem falar quando a gente tem uma potência e o expoente dessa potência é igual a 1. A gente já viu lá com números naturais que todo número elevado a 1 era aquele famoso igual a ele mesmo, né? E a ideia que nós temos aqui é justamente a mesma. Quando nós temos uma fração elevada ao expoente 1, o resultado que você vai obter é justamente a própria fração, o próprio número, né? Melhor dizendo, a própria fração ali naquele caso. Até porque, lembra que o expoente, ele era quem mandava quantas vezes você ia multiplicar. Então, a gente pode, entre aspas, assimilar a ideia do fato de ser o expoente 1 com a ideia de você estar repetindo a fração apenas uma vez, né? E aí, se você repete apenas uma vez, você não tem 2 para multiplicar, 3 para multiplicar, 4 para multiplicar. Então, quando eu tenho aqui, por exemplo, um 7 nonos elevado a 1, a minha resposta ficaria o próprio 7 nonos, sem perda, tranquilamente, molezinha desse jeito. Se eu tiver o 2 terços elevado a 1, a mesma coisa. Basta que eu pegue esse 2 terços e repita que essa vai ser a minha resposta, tá? Então, expoente 1 é tranquilão. É só você botar como resposta a própria fração. Tranquilo? A segunda propriedade é quando a gente comenta a ideia de uma potência onde o expoente dessa potência é igual a 0. E essa propriedade a gente também já viu para números naturais. Qual era essa propriedade? A gente viu que todo número não nulo elevado a 0 era sempre igual a 1. Todo número não nulo que você tivesse, se você elevasse a 0, o resultado era igual a 1. O que significa esse não nulo que eu estou dizendo, né? Significa que você não tem um valor determinado para a gente na matemática de 0 elevado a 0. 0 elevado a 0 para a gente é indeterminado, não existe. Mas qualquer outro número que não seja o 0, quando você eleva a 0, isso dá como resultado 1. Então, se eu tenho 5 elevado a 0, dava 1. Se eu tivesse 1.000 elevado a 0, também dava 1. 5.840.027 elevado a 0, dava 1. Né? Essa era a ideia que a gente tinha. E na fração vai ser a mesma ideia. Se eu tiver qualquer fração não nula, né, elevado a 0, o resultado vai ser sempre igual a 1 também. Então, se eu tivesse 8 terços elevado a 0, isso dava 1. 5 meios elevado a 0, isso dava 1. Tá? E eu não perdia tempo fazendo conta nem nada do tipo, e já sabia direto que a resposta dava 1, tá bom? A terceira propriedade que a gente vai ver é aquela propriedade que a gente fala de multiplicação de potência de mesma base. Na multiplicação de potência de mesma base, o que a gente fazia quando eu tinha números naturais? A gente repetia a base e somava os expoentes. A mesma ideia vai rolar aqui para as frações. A gente vai repetir a base, só que no caso essa base é a fração, né? E vai somar os expoentes, ok? Então aqui, por exemplo, eu tenho 2 sétimos elevado à quinta, isso vezes 2 sétimos elevado à quarta. O que a gente vai ter que fazer? Ó? Repara que a base nesses dois itens aqui é a mesma, né? Tanto na primeira como na segunda potência, a base é a mesma, 2 sétimos. Então vou repetir aqui, ó, 2 sétimos, isso vai ser a minha base, elevado, nesse caso, como é uma multiplicação, você pega esses expoentes aqui, ó, e soma. E aí o 5 somado com 4, isso daria 9. Então a minha resposta fica sendo 2 sétimos elevado à nona potência. E apenas isso, tá? A gente não vai desenvolver aquilo dali, porque senão a gente saberia que teria que pegar o 2 sétimos e multiplicar por ele mesmo 9 vezes. O 2 elevado a 9 até dá para fazer, né? Daria 512 até por sinal. Só você fazer 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2, 9 vezes. Mas o 7 elevado a 9 ficaria um número um pouquinho estranho, né? Ficaria um número um pouquinho grande. Então, a gente pode deixar a resposta indicada dessa maneira mesma, sem a necessidade de resolver, tá? Dessa maneira aí, desse jeitinho mesmo, tá? A de baixo, ó, eu tenho 5 meios elevado ao cubo
vezes 5 meios elevado à sétima, vezes 5 meios elevado ao quadrado. É a mesma coisa. A gente tem aqui uma multiplicação, nesse momento, a multiplicação de 3 potências que têm a mesma base, que no caso é os 5 meios. Então, vou repetir, essa base, 5 meios, vou botar aqui 5 meios, e o que eu vou fazer com os expoentes? Eu vou somar. Então, vou pegar esse 3, somar com esse 7, somar com esse 2. Somando 3 com 7, isso daria para a gente 10, e o 10, quando somar com 2, isso daria 12. Então, ficaria 5 meios elevado à 12ª potência. Eu faço uma observação bem rapidinho, que é o seguinte, por exemplo, esse resultado aqui, esse 2 sétimos elevado a nono e esse 5 meios elevado à 12ª potência, eu não poderia escrever assim, por exemplo, vou botar 2 sétimos elevado a 9, vou botar isso aqui, 5 meios elevado à 12ª. Desse jeito, sem o parênteses. Por que eu não poderia fazer assim? Porque se eu faço desse jeito, o 9 ele está agarrado apenas, por exemplo, no 2. E aí o único termo que estaria sendo elevado à 9ª potência seria o 2, e não o 2 e também o 7. A mesma coisa aqui, o único termo que estaria sendo elevado à 12ª potência era o 5. E eu, na verdade, não queria apenas o 5, eu queria que fosse o 5 e também o 2. Então isso aqui, quando você escreve sem parênteses, seria uma escrita errada para uma resposta como essa, tá? Já quando você tem o parênteses, está significando que tudo que está dentro do parênteses, que no caso é a fração completa, está elevado àquele expoente, tá bom? Então, numa situação como essa, não deixem de colocar o parênteses, senão isso configura uma resposta errada para você, tá? Vamos lá para a quarta propriedade. A quarta propriedade, ela é parecida com a terceira que a gente acabou de ver, só que ao invés de você ter uma multiplicação de frações que tenham a mesma base, isso relacionado a potências, a gente tem, na verdade, uma divisão. E aí, qual era a ideia que a gente tinha na divisão de potência de mesma base lá para números naturais? A gente também repetia a base, só que ao invés de somar os expoentes, a gente diminuía, tá? Então, a ideia vai ser a mesma. A gente vai repetir a base, só que a gente vai diminuir esses expoentes. Então, aqui no nosso caso, a gente tem 2 sétimos dividido, elevado à nona, dividido por 2 sétimos elevado à quarta. A base é a mesma, 2 sétimos. Então, vou repetir aqui, essa base, 2 sétimos, e vou pegar aqui, como é uma divisão, eu vou pegar esses expoentes, 9 e 4, e vou subtrair. E aí, fazendo 9 menos o 4, isso dá 5. Então, eu fiquei 2 sétimos elevado à 5ª potência, ok? Vamos ver a próxima. Na próxima, eu já estou misturando aqui para você multiplicação e divisão ao mesmo tempo. Então, a gente vai ter que lembrar da terceira propriedade e também da quarta, que é a que eu estou falando agora. Então, em todas elas, você tem a mesma base, que é 5 meios. Então, vou deixar aqui a base 5 meios, tá? E vamos ver o que eu vou fazer com esses expoentes. Aqui, se é a multiplicação, lembra que eu fazia o que com o expoente? Eu somava, foi o que eu acabei de comentar na terceira propriedade. E aqui nesse caso, em que é uma divisão, o que eu vou ter que fazer com esses expoentes? Eu vou ter que diminuir, tá? Então, aqui ficaria, no expoente, 3, com mais 7 seriam 10, e 10 menos o 2 seriam 8. Então, isso ficou 5 meios elevado à 8ª potência. Então, aqui, a gente já teve que aplicar 2 propriedades ao mesmo tempo, ok? Vamos ver a quinta propriedade. A quinta propriedade é quando a gente tem uma potência elevada a um expoente. É o que a gente costuma chamar de potência, É uma potência elevada ainda a um outro expoente. Como é que a gente resolve isso? É bem simples. Basta que a gente repita a base, no caso a base que você estiver trabalhando ali, e multiplique os expoentes, ok? Então aqui nesse caso eu tenho 2 sétimos elevado a nona elevado ao quadrado. Então o que eu vou fazer? Vou repetir a base, que no caso é 2 sétimos, e vou multiplicar os expoentes. Então vou fazer esse 9 multiplicado por esse 2, tá? Então vou fazer um produto entre isso aqui. E aí o 9 vezes 2 isso daria 18. Então eu fiquei com 2 sétimos elevado à 18ª potência, tá bom? E na de baixo, que parece gigantona assim, assustadora, é a mesma ideia. Vou repetir a base da potência, que no caso é os 5 meios, e eu vou multiplicar os expoentes, tá? Multiplicando ali o expoente, eu teria 3 vezes 2 vezes 4. E aí, fazendo a multiplicação, 3 vezes 2 dá 6, e 6 vezes o 4, isso daria 24. Então, ficou 5 meios elevado à 24ª potência, tá? A ideia é a mesma. Repetiu a base, multiplicou os expoentes
independente da quantidade que você tenha ali, tá bom? É legal destacar também que nesse caso aqui, ó, tem que ter sempre um sinal desse de associação separando um expoente do outro, tá? Porque se você tivesse, por exemplo, uma situação como essa, ó, vou botar aqui, tá? 2 sétimos, por exemplo, elevado a 9, elevado a 2, por exemplo, isso não seria a aplicação dessa propriedade. E aí seria, na verdade, um 9 ao quadrado aqui, que daria 81. E aí essa resposta daria 2 sétimos elevado a 81, que seria um 9 vezes 9, tá bom? Então, cuidado, porque para rolar essa propriedade, é necessário que tenha justamente sempre um sinal de associação, um parênteses, ou um colchete, ou uma chaves, separando de um item para o outro, tá? De um expoente para o outro, tá bom? E a última propriedade que a gente vai ver nessa aula é quando a gente tem um produto entre duas potências que tenham o mesmo expoente, tá? Nesse caso, as bases são diferentes, os expoentes é quem são iguais. Então, eu tenho aqui, ó, 1/6 elevado à quinta vezes 3/5 elevado à quinta. O expoente, nesse caso, é o mesmo. Nas duas potências ali, o expoente é o mesmo. Então, o que a gente faz? A gente faz a operação de multiplicação entre as bases e repete o expoente no final. Então, aqui eu teria que fazer, ó, 1/6 vezes 3/5. E esse resultado, ó, eu vou elevar à quinta potência. É como se eu juntasse essas duas bases, juntasse essas duas frações, colocando um expoente só no final, tá? Essa que é a ideia que a gente tem. E aí, se eu fizer essa multiplicação, ó, 1 vezes 3, isso daria 3, então a parte de cima ficaria 3, e o 2 vezes 5 daria 10, que no caso é a parte de baixo. E isso aqui está elevado uma vez só ao expoente 5, tá? Isso facilita para a gente na hora ali de ter uma resposta só, ok? Essa maneira que a gente faz quando você tem uma multiplicação e os expoentes que você está trabalhando são expoentes iguais, ok? Olha de baixo, a gente tem 2/3 elevado à 12ª potência vezes 6/5 também elevado à 12ª potência. Então, como os expoentes são iguais, eu posso juntar. Então, eu vou juntar, ó, 2/3 vezes 6/5. Vou juntar isso uma coisa só, né? Botar um vezes mais melhor aqui. Isso elevado à 12ª potência. E aí eu vou fazer essa multiplicação. Quando eu fizer essa multiplicação, ó, 2 vezes 6, isso vai dar 12. E embaixo, 3 vezes 5, que daria 15. Então, ficou 12/15 elevado à 12ª potência. Nesse caso aqui, em especial, a gente dá para simplificar, né? A gente tem como fazer a simplificação do 12 e do 15. Dá para você simplificar isso aqui, ó, por 3, por exemplo, tá? E aí, se eu simplificar por 3, ó, 12 por 3 daria 4, e o 15 por 3, isso daria 5. Então, ficaria 4/5 elevado à 12ª potência, tá bom? E nesses casos todos, novamente volto a dizer, os expoentes estão altos, então não tem necessidade de você resolver a potência. Você pode parar o seu resultado aí mesmo. Tudo bem? Com isso, a gente viu nesse vídeo agora como é que a gente poderia resolver, né, resolver uma potenciação com frações aplicando propriedades que facilitariam a nossa vida, ao invés de ter que desenvolver isso como um todo. Então, essas 6 propriedades precisam, digamos, estar na nossa cabeça e a gente precisa saber olhar uma questão e identificar qual é a propriedade certa que a gente, no caso, tem que aplicar. Tá bom? Com isso, é a sua hora, né? É o seu momento de fazer os exercícios, de mandar ver lá, representar e botar em prática tudo aquilo que você aprendeu agora nesse vídeo, tá bom? A gente volta a se encontrar na próxima aula, pessoal. Um grande beijo. Tchau, tchau.